Olá, comunidade CL, seja bem-vinda. Esse é o nosso último programa do ano. A ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Eu sou o César Calejon. Vamos junto nesse último programa. Hoje a gente vai falar bastante dos desafios do Lula e da política para o ano que vem, para 2024. No programa de hoje, eu vou conversar com o Leandro Demori sobre a primeira encrenca do Lula para 2024, que já são aí essas comemorações do dia 8 de janeiro e a reação de governadores bolsonaristas, com o Guga Noblat, sobre o que os brasileiros pensam da inteligência artificial e os efeitos dessa nova tecnologia para a política, e com o economista André Roncalha, que vai falar um pouquinho também dos últimos números do desemprego no Brasil e da carta que o Javier Milei, o presidente da Argentina, mandou hoje para o Lula. Então vamos nessa, vem com a gente. Esse é o último programa do ano e eu já chamo o meu queridíssimo Leandro Demori. Demori, boa noite, meu camarada. Seja bem-vindo ao N2, cara. Fala, Cezão, tu já tá com camisa de Réveillon, é isso? É isso, já estou celebrando aqui para trazer paz e prosperidade, né, meu irmão, que a gente precisa. Sensacional, cara. Muito bom fazer o programa contigo de novo, cara. Valeu, querido. Demori, vamos começar com essa questão dos desafios do Lula em 2024, considerando aí o primeiro já, que é do 8 de janeiro, né? A gente tem as comemorações do 8 de janeiro, o governo convocou um ato pela democracia, mas os governadores bolsonaristas sinalizam que não irão. Ora, que surpresa, né? A gente imaginar que figuras como Tarcísio, Ibanez Rocha, Cláudio Castro, Romeu Zema, eles têm outras agendas e não podem comparecer ao evento que pretende celebrar a democracia. Quem poderia imaginar que governador golpista que apoiou o golpismo não estaria disponível para celebrar um ato pró-democracia, né? Então o Tarcísio de Freitas, por exemplo, vai estar na Europa, só deve retornar ao Brasil no dia 9 de janeiro, que é um dia após o ato. O Ibanez está em Miami, aproveitando as férias nos Estados Unidos, muito original também do senhor Muito. Ibanez, né? Passar férias em Miami. Ele fica até o dia 15 de janeiro, de acordo com o G1. Cláudio Castro, do Rio, tem uma reunião com o seu secretariado, marcada justamente para o dia 8, e não vai poder comparecer também. Então, o próprio Romeu Zema também diz que a própria agenda não está definida. O que te parece, Demori? Como é que você enxerga isso aí, cara? Eu imagino que o Jorginho Melo também não vai participar, né? Que é o outro. Exato. Os cara, é engraçado, né, César? Os caras têm tempo para ir para a Argentina na posse do Milei e não tem tempo para celebrar a democracia no Brasil, né? É bem emblemático. Agora, duas coisas importantes. Primeiro, eu acho muito bom que o governo tenha feito isso. Poderia ser uma data que passaria em branco, né? Mas é importante fazer um ato pela democracia. Eventualmente poderia tentar passar uma lei, inclusive, para fazer esse o Dia Nacional da Defesa da Democracia, né? Eu não sei se a gente teria capacidade para aprovar isso na Câmara, que é a Câmara que é hoje, né? Até porque, lembrando, uns anos atrás, por exemplo, a Avenida Castelo Branco, que dá acesso a Porto Alegre, foi mudada, né? O nome foi mudado para legalidade e democracia, e depois a Câmara, os deputados estaduais do Rio Grande do Sul reverteram o nome e hoje ela voltou a se chamar Castelo Branco. Então, é um pouco disso que se trata, né, César? Agora, segunda coisa é o seguinte, cara, tem uma lógica política por trás disso. A gente fala muito do bolsonarismo e como o bolsonarismo, ou a extrema-direita brasileira, que eu acredito que é uma extrema-direita que ela entendeu já como funciona você ter um grupo ligado à extrema-direita de milhões de pessoas e ela vai sobreviver ao bolsonarismo, né? Ela não está necessariamente ligada à figura do Bolsonaro. A gente vai ver nas eleições do ano que vem o quanto várias pessoas vão conseguir coeficiente eleitoral aí, e 2026 também, principalmente eu aposto muito no Tarcísio, né, um candidato muito forte para além do bolsonarismo, para o pós-bolsonarismo. Agora, a gente sabe também, e a gente viu nos últimos anos, o quanto essa base fanatizada da extrema-direita, ela se vira rapidamente contra os políticos que pisam, assim, 1 centímetro fora da cartilha, né? A extrema-direita fala muito que a esquerda tem uma cartilha, né? É justamente o contrário, né, César? Eles têm uma cartilha que é uma cartilha super restrita, assim. Então, é claro que o Tarcísio, o Zema, o Cláudio Castro, o Jorginho Melo, é claro que essas pessoas não podem aparecer num evento desses.
Por quê? Porque rapidamente os bolsonaristas se voltariam contra eles. Isso seria um imenso tiro no pé político dessas pessoas. Eu posso imaginar, até mesmo porque a gente viu esse ano, quando teve algumas situações de calamidade pública em São Paulo, o Tarcísio recebeu o Lula. Até, se eu não me engano, sobrevoou algumas áreas atingidas por enchente com o Lula, né? Então, assim, o Tarcísio me parece que é um cara que não teria problema em participar de um evento desses. Eu não estou nem falando aqui se o Tarcísio acredita ou não na democracia. Não é nem isso, né? Eu estou dizendo o seguinte, eu acho que o Tarcísio não se importaria em participar de um evento nacional que reunisse vários governadores para celebrar realmente um dia em que a democracia brasileira sobreviveu. Agora, o Tarcísio sabe que os efeitos da base radicalizada da extrema-direita, para ele, em termos de política eleitoral, política de voto, apoio das pessoas que votaram nele, teria um fortíssimo abalo. Você imagina se o Tarcísio, que fez parte do governo Bolsonaro, né? Você imagina se o Jorginho Melo, que era da tropa de choque do bolsonarismo, a gente viu na CPI da Covid, que conseguiu se eleger governador de Santa Catarina, que se elegeu, inclusive, numa vaga que era a vaga do Moisés, que era o ex-governador de Santa Catarina, lembrando que era um bombeiro militar totalmente desconhecido em Santa Catarina, registrou a sua chapa um dia antes do fim do prazo para registro de chapa e foi eleito em 2018 muito por conta da onda bolsonarista. Vocês imaginam se essas pessoas aparecem num evento em Brasília, do lado do Lula, porque para milhões de pessoas no Brasil ainda, o 8 de janeiro foi uma tentativa de revolução frustrada, né? Essas pessoas veem aquilo como era a última chance que eles tinham de fazer uma revolução, que eles chamam, né? Que na verdade desembocaria em um golpe militar. O objetivo era claro, evitar que o Lula assumisse. Vamos lembrar que isso aí já a gente está falando de janeiro já, né? Então era evitar que o Lula pudesse governar, manter o Bolsonaro no poder. É claro que o Tarcísio não pode participar de um evento desses. É claro que o Cláudio Castro não pode participar de um evento desses. Porque esses caras sabem, né? E muita gente não sabe, né, Cezão? Então é importante a gente falar também. Os partidos e os governos, eles fazem um acompanhamento de pesquisa muito mais próximo do que a gente vê o Datafolha fazer, o antigo Ibope fazer. Eles, assim, esses partidos, eles têm o que eles chamam de tracking, né? São pesquisas que vão acontecendo a cada 2, 3 semanas, no máximo de mês em mês. Então, e eles fazem pesquisas super extensas, super caras, para saber, né, o que você acha do 8 de janeiro, você acha que foi uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de revolução, uma tentativa de evitar que o Lula ladrão assumisse, eles fazem todas as perguntas possíveis. Então é claro que esses caras sabem, César, que se eles botarem o pé numa manifestação do 8 de janeiro, que vai ser uma manifestação que vai condenar o que foi feito, a tentativa de golpe de Estado, e vai celebrar que as instituições e a democracia brasileira continuaram em pé depois daquilo, o dano para a imagem deles, para esses apoiadores que é com os quais eles contam. A gente não pode esquecer, mesmo que o Tarcísio, por exemplo, se mostre um cara mais moderado que o Bolsonaro, como eu falei, o Tarcísio foi dar a volta de helicóptero com o Lula durante a enchente de São Paulo. Não teve problema nenhum em aparecer do lado do Lula, né? Mesmo que ele se pinte como mais moderado, ele sabe que no frigir dos ovos, quando tiver uma eleição, quem vai para a urna votar no Tarcísio, para além das pessoas que são os mais indecisos e até mais moderados, a classe média, que é a espécie de swing voter, né, que tem uma eleição que vota na Dilma e na outra vota no Bolsonaro, né, tudo bem, tem essa grande meiuca, né, de eleitores, mas o Tarcísio sabe que o grosso da votação que ele fez em São Paulo e o grosso da votação que ele espera fazer na carreira política dele daqui para frente vai ser o tiozão golpista, vai ser o tiozão que comprou arma para matar comunista, vai ser a tiazona lá que celebrou quando o cara entrou numa festa de aniversário em Foz do Iguaçu e matou o aniversariante porque o cara estava usando camisa do Lula. O Tarcísio sabe que ele vai receber esses votos e ele não pode abrir mão desses votos. Isso é uma base muito consolidada de milhões de pessoas que não mudaram de ideia em relação ao que pensam da política brasileira. A gente viu o último Datafolha que fez essa pesquisa, né, mostrando que os eleitores que votaram no Bolsonaro e os eleitores que votaram no Lula um ano atrás, eles não mudariam as suas opções de voto, são pouquíssimas pessoas, se não me engano, em torno de 8% das pessoas que mudaram de opinião. Então o Tarcísio não pode abrir mão, ele sabe que o tiozão do Zap, o tiozão golpista, o cara que comprou arma, o cara que celebrou assassinato, o cara
que não gosta de preto, que fala mal de LGBT, ele sabe que esse cara é um voto. Cada voto é um voto. E ele não vai correr o risco de perder esse apoio participando da festa do 8 de janeiro. Então, eventualmente, né, avaliando toda a questão política, tendo em vista que no ano que vem tem eleições municipais, a gente fala de eleições em São Paulo, eleições no Rio de Janeiro, em Florianópolis, em Belo Horizonte, são eleições grandes, que são um termômetro para as próximas eleições gerais, que a gente vai ter em 2026. Esses caras, César, não vão correr nenhum risco, nenhum milímetro. Pelo contrário, ao dizer que não vão, né, veja, eles não disseram claramente que não vão, porque se fosse o Bolsonaro ia falar, não vou porque é um absurdo, porque o 8 de janeiro era aquilo lá mesmo que tinha que acontecer e pronto, né? E não tem democracia nenhuma e não é nada disso. Os caras dão uma desculpa, mas para o eleitor basta, porque o eleitor no dia, ele não vai ver a desculpa. No dia vai ter o ato que vai ser transmitido pela televisão e o eleitor vai ver que o Tarcísio não foi. Né? E aí a máquina das fake news também vai correr solta e vai dizer, Tarcísio não foi porque o 8 de janeiro foi uma data heróica, né? As fake news do bem para essa turma, elas vão correr também. A gente esquece, né, que a fake news não é feita só para produzir informação deletéria contra adversários políticos. Não, ela também é produzida muitas vezes com falas falsas dos próprios candidatos de coisas que eles jamais disseram. Então você pode ter certeza que vai rolar no Zap, no 8 de janeiro, falas que o Tarcísio não fez, falas que o Zema não fez, falas que o Cláudio Castro não fez, né, dizendo, não, eu não vou porque o 8 de janeiro é uma data heróica, diz Tarcísio. Não disse, não vai dizer isso, né? O Tarcísio não vai dizer isso, mas isso vai servir para ele também para manter essa base unida. Então, me parece evidente que essas figuras não vão aparecer em janeiro em Brasília. Concordo, acho que tem um cálculo pragmático por trás disso, essas pessoas entendem bem a natureza do jogo que eles estão jogando, e concordo com o gênero, número e grau, com a tua análise. Eu acrescentaria que a gente precisa, no que diz respeito a essa pauta do 8 de janeiro, de um dispositivo constitucional que seja capaz de compelir que os candidatos derrotados, principalmente para cargos majoritários, reconheçam a derrota. Mas como é que você vai fazer? Você vai forçar o cara a conceder a derrota? Não. Você não pode forçar o cara a pegar o telefone, ligar e falar, meu caro, eu disputei, até aqui era uma disputa, você venceu, boa sorte, passar bem, eu reconheço a derrota. Não pode fazer isso. Agora, me parece que organizar dentro da nossa arquitetura institucional um mecanismo que diga o seguinte, muito bem, candidato concorreu, ou seja, você está desfrutando de todas as benesses que a nossa república democrática oferece. Aí, quando você perde o jogo democraticamente, você diz que não reconhece a natureza da disputa, me parece razoável argumentar que você perca os seus direitos políticos por um determinado período. Me parece que você não vai poder se candidatar no próximo pleito presidencial, você vai ficar 4, 8 anos sem poder se candidatar em virtude de estimular atos contra a própria República. Convenhamos, essas pessoas não acordaram um belo dia e disseram, olha, Demore, o que você está fazendo aí, cara? Você está de bobeira? Vamos pegar um ônibus, vamos para a capital federal e vamos depredar a capital e vamos acabar com o Congresso Nacional? Isso não funciona assim. É óbvio que isso remete a um longo processo de incentivo que foi estimulado pelo Jair Bolsonaro e pelo seu secto, pelos seus asseclas mais próximos ali, e que, caso a gente tivesse um dispositivo constitucional dessa ordem, o ânimo deles para agir dessa forma também seria bastante repensado, porque todo mundo quer fazer o que der na telha e não quer arcar com as consequências do que os atos produzem. Então, eu complemento a tua fala nesse sentido. Eu acho que seria importante a gente, enquanto nação, pensar a questão do 8 de janeiro sob o prisma de ter que reformular parâmetros constitucionais que sejam capazes de impedir que esse tipo de coisa se repita. Você quer complementar, Demori, ou eu viro a pauta? Não, perfeito, César. Eu nunca tinha pensado nisso, mas enquanto você está falando aqui, eu acho uma excelente ideia, cara. É uma pauta muito propositiva, porque vamos pensar o seguinte: quando um político é eleito, ele tem uma série de ritos que ele tem que cumprir para poder assumir o mandato, né? Então ele tem que ir lá, tem que fazer um juramento, né? Ele tem que assinar lá o termo de posse, né? No Brasil tem um termo de posse, você tem que assinar. Se você não assina o termo de posse, você não assume, né? Então você tem um rito para assumir, você tem um rito para se manter no poder,
é outro rito também, você tem que cumprir vários ritos legais para se manter no poder, né? E por que não um rito pós-poder? Eu acho uma excelente ideia, cara. Nunca tinha pensado nisso, mas assim, tem um rito pós-poder. Eu citaria duas coisas que você falou. Primeiro, a passagem de bastão, passagem de faixa. Poderia ser obrigatório. Você, como presidente, governador, você é obrigado a aparecer na cerimônia para passar faixa. Isso é parte do rito. E você já sabe isso de antemão. Como que você sabe? Bom, as regras estão aqui, elas são transparentes. Se você quiser concorrer, é assim. Ah, eu não quero passar faixa, então você não concorre. O problema é seu. Não tá ninguém nasceu candidato, né, César? Ninguém está obrigando essas pessoas a virar político. O cara vira político porque ele quer, por vários motivos. Então é o seguinte, meu irmão, as regras para você virar político são essas aqui. Como é que funciona? Ah, se você for eleito, tem um termo de posse. Ah, mas eu não quero assinar o termo de posse. Então você não assume. Alguém em sua consciência não vai assinar termo de posse? Todo mundo assina, né? Quando é para entrar, todo mundo assina, né, cara? Então, assim, eu acho uma excelente ideia. Outra coisa, dentro disso que você está falando, ampliando um pouco mais o escopo. O governo Fernando Henrique fez uma coisa muito boa junto com o primeiro governo do PT, em 2002, que foi a equipe de transição. O Brasil não tinha isso antes. Então, a gente tinha a passagem de bastão dos governos no Brasil, muito porque estávamos num pós-ditadura, né? E a ditadura militar não precisava fazer passagem de bastão, porque o bastão foi deles, de modo ditatorial, por 20 anos no país, né? Agora, o governo Fernando Henrique, junto com o governo Lula, criaram esse esquema de transição. Ele não existia. E funcionou muito bem. Funcionou sempre muito bem quando o Lula saiu do poder, a transição para Dilma. Quando a Dilma tomou um impeachment, fizeram transição para o governo Temer. O governo Temer fez uma transição para o governo Bolsonaro. O que é a transição? A transição é você sentar um monte de gente em uma sala, né, como figura, né, não é uma sala só, e falar, ó, o seguinte, meu irmão, o governo até agora a gente está tocando assim, ó, assim, 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 esses contratos aqui são assim, isso aqui vai vencendo que vem, isso aqui está continuando, esses projetos aqui eles vão até 2026, 2029, tá aqui o empenho de dinheiro para gastar até tal, né, isso aqui, o orçamento que você tem no próximo ano é esse aqui, e passar o bastão para as pessoas que vão assumir os ministérios, por exemplo. A pessoa vai lá assumir o Ministério da Saúde, do Pazuello. Ora, é fundamental que os servidores de carreira, mas também os comissionados, que estão ali porque foram chamados para trabalhar com o Pazuello, e o próprio ministro, sentem na frente do novo ministro e falem, ó, o seguinte, vacinação para o ano que vem, você não precisa se preocupar, tá? A gente já comprou as vacinas, tá aqui, já foi empenhado tanto, já foi pago tanto, o calendário de vacinação é esse aqui, tem tantas doses estocadas, a data de vencimento é essa e essa, se precisar mais já tem esse fornecedor. É uma passagem de bastão de fato, você está assumindo um governo do tamanho do Brasil, uma estrutura super, hiper complexa. Você tem estatais, você tem ministérios, agências reguladoras, né, uma série de autarquias que você precisa tocar, IBAMA, FUNAI, sabe? Olha, como é que tá, o desmatamento tá assim assado. Como é que tá no IBAMA a nossa parceria com a Polícia Federal? Olha, os pontos de contato do IBAMA com a PF é esse delegado, esse superintendente, já tem algumas operações em andamento, esse ano a gente fez isso. É o mínimo. Ora, por que não, César? Essa passagem de bastão está nas regras do eleito. Então, você foi eleito, beleza. Você perdeu a eleição, você é obrigado a cooperar. Esse ano a gente viu o governo Bolsonaro, os relatos das pessoas que fizeram parte da transição por parte do governo do governo Lula, do PT, né? Falaram que encontraram um cenário de desolação, cara. Computador estragado, HD que sumiu, gaveta quebrada, documento que ninguém sabia onde é que estava. Os caras fizeram de propósito, parecia aquelas prefeituras de interior, e eu posso falar tranquilamente que eu sou uma pessoa do interior, eu conheço muito bem política de pequena cidade. O prefeito perde, meu filho, o cara vai lá fazer, sabe, caquinha na gaveta pro próximo prefeito quando abrir, tem uma caca lá dentro. Eu tô falando sério mesmo, isso acontece em prefeitura de interior. O cara vai lá, os caras somem com a papelada, queimam metade das coisas, dificulta, coloca uma senha no computador central do atendimento, não sei o quê, que depois ninguém sabe a senha. Daí, sabe, assim, leva 6 meses para a prefeitura começar a funcionar, porque o cara, de propósito, fez uma bagunça, né? E foi o que o governo Bolsonaro fez, um vandalismo administrativo, acho que essa é a expressão. O governo Bolsonaro vandalizou administrativamente. Perfeito. Né, César? E por que não, em cima dessa sua ideia, entre essas regras está uma transição decente, organizada e obrigatória? Eu acho perfeito, cara.
Exatamente, esse termo é muito bom. Praticou vandalismo administrativo, você vai ser punido nessa mesma medida. Vamos Isso. rodar a pauta aqui contigo. A gente tem os desafios do Lula para 2024, cumprir as promessas de campanha entre eles. Outro desafio é cumprir essas promessas. A gente tem um levantamento da Folha, que saiu aí recentemente, apontou que o Lula cumpriu 20% de suas promessas até agora. Como é que você avalia isso? Isso é bom? A gente tem como entender quais critérios foram utilizados pela Folha para chegar a essa conclusão? Aparentemente, a área que menos avançou, segundo a própria Folha de São Paulo, foi segurança pública. Esse é um tema muito sensível, né, Demori? Inclusive, segurança pública é algo que vai pegar e vai pegar demais esse ano aí, né? Olha, segurança pública é sempre as coisas que... Teve um breve momento no Brasil, César, que a tríade segurança, saúde e educação, né, que é o SSE, isso é um clássico da política brasileira. Se você fizer a pergunta para as pessoas em qualquer cidade do país, e veja que é muitas vezes uma questão de... Não é uma questão da vida prática, mas é uma questão de percepção. Segurança, ela tem a ver com percepção de segurança. Eu vejo, por exemplo, cidades do interior do Brasil que tem, um assalto por mês, sacou? Que o último homicídio aconteceu 2 anos e meio atrás. Eu já morei numa cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul que tinha um homicídio a cada 2 anos. Mas as pessoas tinham a sensação de insegurança. As pessoas murando casa, botando cerca elétrica. Sensação, não é real aquilo. Ah, porque assaltaram a casa do fulano, então vão todo mundo... Tá, mas meu amigo, tem um assalto por mês na cidade. A chance de você ter a sua casa assaltada é a mesma que ganhar na Mega Sena, e eu não estou exagerando, tá? Eu não estou exagerando. Mas não importa para a pessoa. Para o cidadão, o que importa é a sensação. Então, o SSE é um clássico no Brasil. O que você acha que precisa melhorar no Brasil? Saúde, segurança e educação. E aí, às vezes, é SSEE, saúde, segurança, educação e emprego, né? É uma tríade que vira um quarteto. Em algum momento, durante o bombardeamento muito forte, durante a Lava Jato, a corrupção apareceu entre as principais preocupações dos brasileiros. Mas atenção, ela não é uma das principais, historicamente, não é. O brasileiro não se preocupa historicamente, lá no topo, eu estou falando, claro que as pessoas citam corrupção, lógico, né? Mas no topo, corrupção quase nunca aparecia. Então, hoje a gente vive um momento de novo que faz um tempo que não sai pesquisa sobre isso, mas eu não imagino que corrupção seja, de novo, uma das 3 coisas que as pessoas se preocupam mais no Brasil, quiçá não esteja entre as 5, né? Vai estar saúde, emprego, renda, educação, segurança, né? E aí talvez corrupção lá embaixo. Então, sim, eu acho que o governo Lula tem esse problema imenso para resolver. É um problema que ninguém nunca conseguiu enfrentar, de fato, no Brasil, a questão da segurança, até porque a segurança no Brasil ela é um tema complexo do ponto de vista administrativo, porque você tem as guardas municipais na mão do prefeito, as polícias militares na mão dos governadores, cada estado tem uma tradição da polícia militar, tem polícias militares que são mais corruptas, tem polícias militares que são menos corruptas, tem polícias militares que são super insubordinadas, que o governador faz de conta que manda e a polícia militar faz de conta que obedece, mas na verdade cumpre a sua própria agenda. Você tem a Força Nacional, você tem a gestão dos presídios, que é um super problema no Brasil, população carcerária imensa. Você tem um problema legislativo no Brasil que tem a ver com segurança, que as pessoas não associam com segurança e o brasileiro médio é refratário à ideia, por exemplo, criminalização de uso de drogas. E isso piora a segurança de todo mundo. Você tem um problema social, distribuição de renda, diferença do dinheiro que ricos e pobres ganham, isso piora a segurança. Se você tem sociedades onde o fosso é tão grande quanto o nosso, isso piora a segurança de todo mundo. Você tem bolsões de pobreza, não que pobres assaltam mais e cometem mais crimes. Não é isso, mas você cria instabilidade social. E quando você tem instabilidade social, você tem problemas. Você tem problemas dentro das famílias. O Brasil é um país que tem problemas sérios com o alcoolismo dentro das famílias. E isso estoura na segurança, porque a pessoa briga no bar, os caras se matam no bar por causa de cachaça, né? Então, assim, é muito difícil enfrentar essa pauta de segurança. E acho que nisso, não só o governo Lula, mas como todos os outros, patinam para tentar entender como resolver. Agora, eu não sei exatamente como a Folha consegue quantificar isso, porque às vezes é assim também, né, César? Se você olhar, cumpriu 20% no primeiro ano, se a gente fizer uma matemática básica, meio besta, mas vá lá, para termos de argumento para a gente conversar. Se terminar os 4 anos, vai cumprir 80%. Tá bom, é 20% por ano, né? Então tá ótimo. Nenhum governo vai cumprir 100%. Nenhum, nunca, não vai nem passar nem perto disso. Imagina.
As condições mudam, as coisas não acontecem por uma série de coisas. E políticos fazem promessas que sabem que não vão conseguir cumprir também. Todos fazem. Todos eles fazem. Fazem promessas que muitas vezes não são promessas práticas, são promessas quase ideológicas, promessas filosóficas, né? Eventualmente, o governo Lula prometeu durante a campanha, que a gente vai lembrar, acabar com a fome no país. O governo Lula vai acabar com a fome? Não vai. Algum governo vai acabar com a fome no país? Não vai. No curto e médio prazo, não vai acontecer. Agora, uma promessa que é importante que seja feita numa eleição, porque é uma promessa de cunho, quase como você fazer uma promessa de cunho moral. Eu tenho um compromisso moral de tentar acabar com a fome. Então, você não consegue quantificar, né? Vai chegar no final do governo Lula e vai falar, não acabou com a fome. Bom, é claro que não acabou com a fome. Então, assim, por que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes é assim, vamos entregar X mil casas do Minha Casa Minha Vida. Aí chega no final do mandato, não entregou 50 mil, entregou 45 mil. Não cumpriu a promessa. Bom, tudo bem, cumpriu a promessa, mas entregou 90% do que prometeu. Mas aí isso entra como uma promessa não cumprida ou cumprida pela metade, entendeu? E como que isso fica no índice de cumprir ou não cumprir? Né? Qual é o peso, né? Qual é o valor peso que ela entra na fórmula matemática? Eu acho muito difícil a gente quantificar isso. Agora, eu estava até falando com amigos ontem, perdão, sobre esse primeiro ano do governo Lula 3, né? Eu acho que assim, tem muita coisa que a gente pode criticar nesse primeiro ano, muita coisa. Uma parceria com o Centrão, que aconteceu, né? É porque tá tudo na mão do Lira, porque o orçamento já estava comprometido, porque se não fizer isso tem impeachment. A gente pode botar 1 milhão. Agora, pode imaginar que tenha jeitos de fazer diferente também. O governo Lula poderia radicalizar. A minha grande questão com o governo Lula esse ano é que é um governo que não radicalizou em algumas áreas. O que seria radicalizar? Bom, o Bolsonaro radicalizou o governo dele. O Bolsonaro botou o Weintraub na educação, botou o Olavo de Carvalho lá dentro. Só não estava lá em pessoa, mas estava lá no Instituto Rio Branco, meu camarada. O chanceler era um olavista. O Bolsonaro radicalizou o governo dele pela direita, né? Colocou a Damares no Ministério dos Direitos Humanos, sabe? Assim, colocou o Vélez, o outro maluco na educação, colocou o outro secretário de cultura que fez um vídeo imitando o ministro do Hitler, o Goebbels. Então, assim, dá para radicalizar um governo? Dá. O governo Lula radicalizou? Não. O governo Lula não radicalizou. Isso também é verdade, né, Demore, que ao fazer isso, e isso é uma materialidade factual, né, só estou colocando, o Bolsonaro é o primeiro presidente a não se reeleger desde a década de 90. Então você pode radicalizar, mas também existem consequências práticas que a tua radicalização produz, né? Sem dúvida. E a radicalização do Bolsonaro, ela custou caro também, porque para conseguir o apoio do Centrão, o Bolsonaro teve que criar o orçamento secreto e colocar cada vez mais dinheiro que estava na mão do executivo, na mão do legislativo, e a gente já falou sobre isso várias vezes, né? Isso tira poder do presidente da República, que vai rapidamente se tornando uma figura decorativa, porque quem não tem dinheiro não tem poder. Quem não tem poder não tem nada. Então não adianta você se eleger presidente da República se você não tem poder para dizer, não, a gente vai quitar a dívida de quem tem Minha Casa Minha Vida e está no CAD único. Aí vai olhar e falar, não, você não tem dinheiro para isso. O dinheiro está tudo na mão do Lira. Né? Então, assim, é muito difícil. Agora, olhamos o copo meio vazio, agora vamos olhar o copo meio cheio. Eu acho até que o governo está muito mal de marketing esse ano, tá, César? Porque olha só, é um governo que assumiu tendo que remontar uma parte da máquina pública, tá? Eu estou falando assim de portaria de ministério, de resoluções amalucadas, de gente doida que estava infiltrada na BIM, espião, os caras estavam espionando jornalista, meu camarada, ativista político, advogado, sabe? Ministério dos Direitos Humanos totalmente voltado para financiar organizações religiosas que estavam catequizando indígena na Amazônia 2022, cara, não é 1522. Os caras estavam indo na Amazônia para transformar indígena em católico, sacou? Então, assim, dá um trabalho desfazer isso. O Ministério da Saúde tinha portaria que obrigava os médicos e enfermeiros a chamar a polícia quando uma mulher queria fazer um aborto legal. Então, isso só já é um grande avanço nesse Lula 1. E esse Lula 1, eu sou capaz de apostar, César, que não estava nem nos planos do PT e da coalizão que venceu a eleição, que eu carinhosamente tenho chamado de geringonça, né? Não estava nos planos da geringonça ser um governo tão bom quanto foi, cara. Esse ano, se você olhar por todos os dados, mesmo que nós, eu e você, podemos não considerar grande coisa. Por exemplo, o Ibovespa. Eu, para mim, estou um pouco me lixando para o Ibovespa. Quer acabar com o mercado de capitais? Não, acho o mercado de capitais importante. Ele é muito relevante. A maneira como ele é usado no Brasil, o mercado de capitais de compadrio, ou como diz o André Roncalha,
500 mil pessoas no máximo controlam o mercado de capitais no Brasil e nos cálculos deles 5 mil pessoas são as pessoas que mandam mesmo na Ibovespa hoje. Então, assim, eu estou um pouco me lixando para a maneira como esses caras usam o Ibovespa. Eles não estão usando o Ibovespa para financiar o MST, para financiar a agricultura familiar, que poderia ser, mas não está sendo feito, na maior parte das vezes. Agora, vamos olhar para tudo que aconteceu. A gente teve perdão de dívida do Minha Casa Minha Vida, para pessoas que não podiam pagar. Cara, você imagina você ter uma casa financiada em 30 anos e chegar um governo e falar, não precisa mais pagar. Você imagina o que é isso para uma pessoa que tem uma renda familiar, tem 5 pessoas dentro de casa e a renda familiar da pessoa é R$900? Isso aí, cara, é a vida dela. A vida dela mudou para sempre. Para sempre. Ela ganhou uma casa, sabe? Você teve programa Desenrola para as pessoas renegociar dívidas que as pessoas tinham. Perdão de dívidas do ProUni. Poupança que tem agora, que vai ter a partir do ano que vem, para alunos do ensino médio, da rede pública, para crianças pobres que vão terminar o terceirão e vão ter um dinheiro guardado, cara, que o governo vai colocar lá. É um dinheiro que o governo deposita para a pessoa poder começar a vida, né? E aí você vai pegar os índices do mercado financeiro. O dólar estava sendo cotado a 5,21 pelo mercado para chegar no final do ano, fechou aí abaixo de 4,80, 4,84, se não me engano, né? 20% abaixo do que se esperaria. A Bolsa bateu recorde histórico, nunca teve 131 mil pontos na história da Bolsa. A Bolsa no Brasil cresceu absurdamente esse ano, absurdamente. Gasolina baixou. A Petrobras, ao contrário dos mais amalucados que diziam que se tirasse o preço de paridade internacional, a Petrobras ia falir. A ação da Petrobras explodiu esse ano na Bolsa de Valores. Explodiu, não é que ela ficou estável, explodiu para cima, no caso, né? Então, você tem nota de crédito do Brasil, que é o quanto o Brasil é bom ou mal pagador, subindo nos mercados internacionais. Tem capital estrangeiro voltando para cá. É capital especulativo, como diz o Nassif? É capital especulativo. Mas sim, você tem dinheiro voltando para cá. Não é isso que o mercado cobra? Que tem dinheiro de fora? Está vindo o dinheiro de fora. Né? Quem então não está se mexendo para investir na Bolsa Brasileira são os investidores institucionais brasileiros. Os gringos estão vindo para cá e olhando para cá. Você tem uma política externa que foi retomada. O Brasil conseguiu convencer a ONU inteira, exceto os Estados Unidos, a aprovar o processo de paz em Gaza. O Brasil, uma proposta do Brasil, foi aprovado no Conselho, foi aprovado na Assembleia Geral. Só não passou porque os Estados Unidos vetou. Então, assim, você tem um primeiro ano de PIB acima da média global, se a gente excluir Indonésia, China e Índia, que estão com PIB absurdamente, né, fora do estratosférico. Se você excluir esses 3 países, o Brasil está crescendo acima da média global, crescendo mais do que qualquer país da Europa, por exemplo. Então, eu acho que talvez não tenha nem caído a ficha do governo ainda. É um primeiro ano extraordinário para o governo Lula. Ô César, eu não esperava isso. A gente não esperava isso. É um governo muito bom em vários ângulos que você olhar para ele. É um governo surpreendentemente bom. Ele bateu todas as expectativas e para além das expectativas, né? Então, a gente tem que olhar para isso também. A casa deu uma reorganizada e tudo isso começando, voltamos ao nosso primeiro assunto, né? Tudo isso começando com uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, meu camarada. O governo começa, a primeira coisa que o Lula tem que fazer é ir para a Esplanada, é ir para a Praça dos Três Poderes e ver o relógio que foi quebrado e o sofá que foi vandalizado e a vitrine que foi destruída. Então, assim, é muito surpreendente esse primeiro ano do governo Lula. Eu fiquei impressionado. Ontem eu estava fazendo uma geral dos dados, assim, né, cara? Tudo isso que eu trouxe aqui agora. E, olha, eu não sei se o Lula esperava esse primeiro ano, viu? Sinceramente, cara. Concordo. Me parece que isso está muito atrelado com a própria habilidade política do Lula. O Lula é seguramente o político mais, goste dele ou não, me parece que é indiscutível que ele é a força política mais densa, seguramente da América Latina hoje e talvez do mundo, uma das forças políticas mais densas do mundo, e é um político extremamente hábil, é um político extremamente capaz de construir consenso, porque ele vem dessa base. O Lula construiu consenso a vida inteira dele. Antes de virar a pauta, eu quero contribuir com essa questão da segurança pública, porque essa é a seara que me preocupa, Demori, e me preocupa pelo seguinte, cara, a esquerda tem dificuldade de trabalhar esse tema, e a direita se apropria dessa questão, fazendo aquilo que eles fazem de melhor, que é reduzir a complexidade das questões sociais e trabalhar com base numa certa pseudo
moralidade, tá? E isso cola, tem muita aderência com a população, porque, veja, trabalhar a pauta da segurança pública sob o prisma sociológico, a meu ver, requer uma análise mais aprofundada em 3 dimensões fundamentais. A gente precisaria ser capaz de rever o encarceramento em massa, que serve de subsídio para a formação de facções criminosas. A gente precisaria rever a nossa política de drogas, que fomenta esse encarceramento em massa, e a gente precisaria rever a organização do artigo 144 da nossa Carta Magna, que organiza a disposição de polícia, polícia civil, polícia militar, esse tipo de coisa. A polícia militar só prende em flagrante, cabe à polícia civil investigar, enfim, a disposição de como é que isso está organizado. Fazer isso dá muito trabalho e requer um certo uso legítimo da força que a esquerda não gosta de trabalhar. E a forma como a direita trabalha, Demori, é extremamente eficiente, porque o cara que comprou o celular dele, eu estava conversando isso com o deputado Renato Freitas ontem aqui, o cara que teve o celular dele roubado e ele comprou numa caderneta de 24 vezes, ele não quer saber de análise sociológica da segurança pública. Não. Ele quer saber que o ladrão é ladrão e vagabundo tem que morrer na bala. Então, se o governo federal não lançar uma iniciativa muito forte, com a mesma ênfase, por exemplo, você lembra que o Lula 1 trabalhou pautas sociais, com a questão do Fome Zero, com a questão do Bolsa Família, com a questão do Minha Casa Minha Vida, a gente vai ter um problema sério nessa seara. Então, isso me preocupa sobre medida. Cara, eu quero... Eu também acho, só para completar rapidamente, assim, assim, eu acho que segurança pública é o grande tema quase místico para a esquerda. Porque a esquerda, ela tá brasileira e mundial, né? Ela faz uma análise correta do diagnóstico, né? Então, assim, você falou do cara que teve o celular roubado. Se vocês tiverem a curiosidade e o estômago de entrarem em perfis das redes sociais que mostram o ladrão se dando mal, tem vários desses assim, né? O ladrão se deu mal, roubou e se deu mal, não sei o quê. Vocês vão ver que quase 100% dos comentários das pessoas, quando, por exemplo, uma pessoa rouba o celular de alguém e o cara vai lá e atropela o ladrão e mata o ladrão, quase 100% é apoio a esse ato. Onde a esquerda intelectualizada do Brasil, da América Latina, está com a cabeça. Ora, há um debate moral, filosófico em relação a isso. Uma vida vale mais que um celular? Vale. Alguém consegue imaginar que um celular vale mais do que uma vida? Se você perguntar para a pessoa, pô, mas peraí, um celular vale mais que uma vida? Ah, não sei. Que é da sua mãe, vale? Não, que é da minha mãe não vale. Então, e se a sua mãe roubar por acaso o celular de alguém e o cara atropelar a sua mãe? Ela não é mais sua mãe, ela é um ladrão. Você vai aplaudir, como você está aplaudindo na rede social, que a sua mãe seja morta porque ela roubou um celular? Então, a gente faz esse debate. Só que, no dia a dia, a coisa é muito mais simples. As pessoas ficam com raiva quando elas têm o celular delas roubado, com razão. Ninguém gosta de ser roubado. Assim como eu falo, a esquerda brasileira tem uma dificuldade de discutir imposto também. Ora, ninguém gosta de pagar imposto, César. Você gosta de pagar imposto? Eu não gosto. Ninguém gosta de pagar imposto. Né? É uma discussão que é feita e colocada muitas vezes como, assim, é uma pauta da direita reduzir os impostos. Ora, então a pauta da esquerda é aumentar os impostos? Ora, não. É claro que não. A gente também quer reduzir os impostos. A gente quer cobrar mais de quem pode mais e reduzir de quem pode menos. Então, é difícil entrar nesse debate e o meu medo, só para complementar o que você falou, é que ao entrar nesse debate, um governo de progressista, de esquerda, centro-esquerda, geringonça, como chamemos esse atual governo, né? A gente vê algumas pessoas falando sobre isso, por exemplo, o Flávio Dino, o próprio Capelli, é um cara que vem falando sobre isso, encampando essa pauta da segurança, né? O meu medo é que a esquerda vire muito a esquina e vire direita nessa pauta. Exemplifico rapidamente. A lei de drogas que você falou que causou encarceramento em massa no Brasil, ela foi aprovada durante o governo Dilma e foi sancionada pela Dilma. Por quê? A Dilma pressionada pela pauta da segurança pública. E aí foi lá e sancionou, e no debate aconteceu no Congresso também, e a pauta passou, uma lei de direita. Uma lei que botou na cadeia centenas de milhares de jovens pretos que estavam fumando baseadinho na esquina. E jogou essa galera no colo do PCC, no colo do Comando Vermelho, no colo do terceiro Comando Puro, no colo do Amigos dos Amigos e assim por diante. Então,
como fazer isso é um grande nó, você tem razão, né, para os próximos anos, para esse governo Lula, para pelo menos mostrar para as pessoas que está combatendo isso e que as pessoas tenham a sensação de que está se combatendo. Agora, qual é a sensação do brasileiro médio que a gente observa nas redes sociais, na conversa no Uber, na conversa no botequim da esquina? Qual é a sensação que faz as pessoas se sentirem bem em relação à segurança pública? Se o cara roubou um celular, o motorista vai lá, atropela o ladrão e dá ré e passa por cima, e engata primeiro e passa por cima de novo. Isso é fazer segurança pública. E isso é um problema, cara. Perfeito. Cara, vamos falar um pouquinho de mídia. Você estreou esse ano o Desperta de forma brilhante, um sucesso total aí de crítica, de audiência. O povo adora o teu programa. Como é que você trata muito? Eu já apresentei, tive a honra de te substituir algumas vezes no Desperta. Você trabalha esse pensamento crítico, você analisa para muito além da notícia em si, o porquê que aquela notícia está organizada de determinada maneira. Como é que você enxerga essa relação do governo Lula com a grande mídia corporativa, os principais veículos hegemônicos de comunicação? Me parece que está muito mais distribuído do que foi, por exemplo, durante a fase da Lava Jato ali, né? Quando todos os principais veículos hegemônicos de comunicação estavam uníssonos no sentido de criminalizar o Lula e o Partido dos Trabalhadores, mas ainda existe muita resistência por parte da mídia hegemônica, sim, né, Demori? Como é que você avalia essa relação governo federal versus mídia corporativa, cara? Tem, Cezão. Antes de mais nada, eu quero te agradecer publicamente aqui por ter apresentado o Desperta em alguns momentos para mim aí. Foi sensacional. O pessoal ama você e o William, né? Vocês dois apresentaram o programa. E foi incrível. O programa, como você falou, é um sucesso absurdo, né? A gente não até nem imaginava, é um pouco como o governo Lula, né? Até nem imaginava que fosse tão bom, e de fato em termos de audiência, tudo, a gente lidera muitas vezes o horário no YouTube brasileiro todo, né? Ou se não lidera, tá ali em segundo lugar, ali no máximo terceiro. Então, e a gente fala muito sobre isso também, né? Fazendo essa análise crítica, tentando ler a imprensa, né? Não só ler o que sai na imprensa, mas tentando ler a imprensa. E a relação do PT com a imprensa que a gente fala assim, né, no Brasil, né, 5 famílias, né, as 5 families, né, em Nova York eram os mafiosos, no Brasil são os moguls, né, os magnatas da imprensa, né. A gente está falando aí de Globo, Record, Band, SBT, e aí os grandes jornais ainda têm alguma força, né, Estadão, o próprio jornal Globo, o Grupo Folha de São Paulo, que hoje é uma instituição financeira bilionária, né, Folha e UOL, né. Se a gente pegar pela história, César, até a eleição do Lula de 2002, o Lula e o PT foram sempre odiados e massacrados pela imprensa comercial brasileira. Odiados e massacrados, sem piedade, né? O MST, sempre, a gente vai lembrar do ápice disso, já reconhecido pelo Boni, pelas pessoas que participaram de tudo, o debate com o Collor, do Lula e do Collor na eleição de 89. Um debate manipulado, na época, né, pela edição dos jornais da Globo. Foi um debate que não aconteceu na Globo, né, isso é uma confusão que as pessoas fazem. O debate que aconteceu era um pool de emissoras, mas depois a edição que foi ao ar no Jornal Hoje, a edição que foi ao ar no Jornal Nacional, foram manipulados pela Globo com consciência e com ordens do Roberto Marinho. Isso está, inclusive, no livro dos Bastidores do Poder, né, dos Bastidores da Notícia, do Mário Sérgio Conte. Está contada essa história, é uma história pública, né? Então, você imagina a maior televisão do Brasil, no momento em que a televisão não existia internet, então a televisão era aquela força gigantesca, o dono da emissora vai lá e fala, nosso candidato é o Collor, a gente vai manipular o debate, a gente vai botar os melhores momentos do Collor e os piores momentos do Lula. Isso aconteceu, né? Aí teve 2002. 2002, o Lula escreveu uma carta aos brasileiros, se mostrou publicamente um cara mais moderado e conciliador, apesar de que eu acho que a imprensa sempre atribuiu ao Lula um radicalismo que o Lula nem sempre teve. O Lula não é esse radical que a imprensa pintava, era muito menos, né? Aí o Lula se elege em 2002 e eu vejo assim, César, de 2002 até o Mensalão, que é 2005, teve uma certa paz para o governo. Até porque o governo Lula 1 foi muito bem. Teve ano que o PIB cresceu 8%, crescimento chinês. O Brasil nunca viu isso na história, né? Crescendo com sustentabilidade, com inflação baixa e aquela coisa toda, né? Então, tinha ali uma certa paz. Do Mensalão para frente, volta a ser o que era no pré-2002. É pau o dia inteiro. E colado com o Mensalão, vem o Petrolão, vem a Lava Jato. E nós tivemos aí 4, 5 anos de massacre até o Lula ser preso.
O Lula era pintado como um bandido, não só ele, Gleisi Hoffmann, o Lindbergh, todo mundo que estava próximo da órbita do Lula caiu em desgraça. O Lula é um dos poucos sobreviventes. Genuíno, Zé Dirceu, Dilma, todo mundo. A gente teve aí uma série que começou lá com o Mensalão e depois não parou mais, né? O Mensalão emendou Lava Jato, emendou impeachment da Dilma, emendou prisão do Lula, e aí veio a eleição do Bolsonaro. Com a eleição do Bolsonaro, a grande imprensa e a Faria Lima, a Fiesp, do Patinho Amarelo, todo mundo, eles achavam que eles iam pegar o Bolsonaro para otário. Tipo assim, vence a eleição aí, fala as groselhas que você falar, mas na hora de governar, quem vai governar é a gente. Isso, em boa medida, funcionou na mão do Paulo Guedes, porque teve algumas coisas que deram certo para essa turma, conseguiram comprar refinaria a preço de banana, conseguiram fazer negócios com o Estado, uma série de coisas, né? O Salim Matar, o irmão lá, era o principal pessoa que mais recebia dinheiro do governo federal, falando em moralidade da política, em limpar a política, um bando de hipócrita, um bando de gente falsa que se apossou do Estado brasileiro, foi o que fizeram. O Paulo Guedes deixando o juro alto, o dólar alto, com 10 milhões de dólares aplicado em offshore no exterior. Bom, isso que nós vimos aí. Só que em boa medida não deu certo com o Bolsonaro. O Bolsonaro passou muito dos limites. Os caras achavam que o Bolsonaro ia se moderar em alguma medida, e isso não aconteceu. E aí tem sim uma virada não pró-Lula no ano passado, durante a pandemia. Tem uma virada anti-Bolsonaro na pandemia. Porque o Bolsonaro começou a dar cloroquina para EMA, né? E assim, foi demais, né, César? Foi começou a atacar a própria mídia hegemônica, né? Então eles começaram a sentir os próprios interesses em xeque, né? Isso, exatamente. E aí, bom, isso, vamos dizer assim, facilitou muito a vida do Lula e do PT, porque pela primeira vez numa disputa eleitoral, o PT não era o alvo. O alvo era, de fato, o Bolsonaro, como tinha que ser. Eu não acho que a imprensa tem que ser isenta, não é, porque não é, nem neutra, porque não é, nem nunca foi, né? E tinha que fazer uma campanha contra o Bolsonaro mesmo. Bolsonaro é um vírus, uma erva daninha, uma ideia a ser extirpada da presidência da República. E isso tinha que ser feito. A imprensa comercial brasileira, ela entrou tarde nessa história. Quem primeiro estava gritando lá era eu, era você, era a galera da imprensa alternativa, da imprensa progressista, chame como quiser, e nós éramos chamados de exagerados quando falávamos que era fascismo, eram chamados de exagerados quando falavam que era genocídio, que era negacionismo. Aí depois a imprensa, na surdina, a própria imprensa que nos criticava, começou a falar as coisas que nós já falávamos lá atrás, e isso a gente também nunca vai esquecer. Agora, hoje, a relação, ela é um pouco difusa, porque a gente está num outro momento do mundo, né, César? Tem muito mais meios de comunicação, a comunicação está muito mais pulverizada, as igrejas neopentecostais têm um papel muito importante na comunicação, porque várias delas proíbem que os fiéis assistam televisão, e os fiéis não assistem televisão, e consomem informação só do grupo de zap do pastor, que é os Malafaia da vida, que é esses caras todos aí, essa galera que a gente conhece. Então, tá mais pulverizado, e aí, assim, tem um jogo de morde-a-sopra, mas, ao mesmo tempo, tem alguns setores da imprensa que claramente se colocaram num fronte novamente anti-Lula, e eu acho que o principal desse ano que a gente viu, não tem a força que tinha antes, mas ainda incomoda, é o jornal Estado de São Paulo. O Estadão esse ano, assim, ó, na sacanagem, fez umas 10 matérias que, se você fosse olhar elas na técnica editorial, não tinha matéria. A gente vai lembrar da dama do tráfico, do suposto empréstimo de 1 bilhão pro Alberto Fernandes na Argentina. Assim, são várias, não são poucas não, são várias, né? Então, o governo Lula ainda vai enfrentar, mas eu acho que o governo Lula sabe jogar melhor essa dança. Às vezes eu acho que até demais, tá? Cede muito para a grande imprensa e tem aquela coisa dentro do governo que é assim, César, só para encerrar o raciocínio. Quando você fala com alguém do governo, no meu caso, eu falo, pô, vai lá a Janja vai fazer um tour no Palácio todo arrebentado no pós 8 de janeiro. Pô, por que não chama todo mundo para fazer o tour? Por que vai fazer o tour com a Globo News? Vocês não reclamam tanto da Globo? Aí quando tem uma super matéria importante, vai lá, é um tour por Fantástico. Então, peraí, né? E aí a desculpa é sempre assim. Ah, mas é que se a gente não fala muito com eles e não dá muita coisa para eles, eles caem em cima da gente. E aí eu falo, meu irmão, eles vão cair em cima de vocês na primeira banana que vocês pisarem. Vocês estão achando que vão ficar dando matéria exclusiva para a Globo vai funcionar?
Na primeira oportunidade, é um negócio, meu camarada. A Globo é um negócio. A Globo é uma empresa, um business, é um CNPJ. Na primeira oportunidade que eles enxergarem uma janela de saída para o petismo, eles vão se agarrar como eles se agarraram no passado no Alckmin, no Serra, tentaram se agarrar no Amoedo, no Dória e no Bolsonaro também, normalizando o Bolsonaro, a figura do Bolsonaro. Dizendo que não era bem assim, que as falas dele eram brincadeira, que não era tudo isso, que era retórica política. Então, assim, o PT joga melhor esse jogo, mas, ao mesmo tempo, não tem feito o que eu acho que devia fazer, que é fomentar um ecossistema de imprensa nova, progressista, independente, né, mais próxima. Isso eu não estou falando pagar jornalista, pelo amor de Deus, obviamente que não tem nada a ver com isso. Não, né? claro. Mas, assim, você olhar para o outro lado, né? Então, é uma coisa a se ficar de olho para os próximos tempos também. Perfeito. Leandro Demori, querido, obrigado por mais uma participação, sempre brilhante as tuas análises. Boas festas aí para você, para tua família, para o teu pequeno. Sigamos firmes na luta, porque ano que vem não vai ser fácil. Essa extrema-direita aí, a gente vai ter muito trabalho e a tua participação é fundamental. É uma honra lutar ao teu lado, Demori. Obrigado, querido. Um beijo grande, irmão. Valeu, meu camarada. Você sabe quanto eu te admiro, quanto eu gosto de você. Fiquei muito feliz que esse ano a gente se aproximou mais, está mais junto, está fazendo programa junto, está conversando mais. E você é uma referência, cara. Você sabe disso. Então, Obrigado, querido. Beijo para você, beijo para a família e a gente está junto ano que vem. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, cara. Valeu. Gente, a gente vai seguir aqui. Eu vou chamar agora. Não sei se a produção, se ele já está a postos aí. Tá aí ele, nosso queridíssimo Guga Noblar. Guga, boa noite, querido. Bem-vindo. Boa noite, Calejão, essa audiência maravilhosa, e estamos juntos aí no último ICL, né? Agora vai ter uma pausa, né? Pelo jeito, né? É isso aí, agora vai ter uma pausa, vai ter alguns dias aí. Vou confirmar com a produção, acho que a gente volta dia 3 de janeiro, se eu não me engano, mas antes do fim desse programa, eu confirmo com certeza. Guga, vamos começar por aqui, cara. A gente tem esses desafios da política em 2024, um muito sério é essa questão da inteligência artificial, né? A gente já trabalhou um pouco aí com o Demori, a questão dos desafios da política para o ano que vem. Um grande é esse da inteligência artificial e a desinformação. Isso afeta muito a política. Uma pesquisa da Ipsos mostra que 7, cara, preste atenção, 7 em cada 10 brasileiros acreditam que sabem diferenciar uma notinha falsa de uma verdadeira. Mas um detalhe, 51% dizem que a inteligência artificial vai piorar o problema da desinformação. Você concorda? Como é que fica isso em ano de eleições? A inteligência artificial vai dar uma complicada nesse contexto, Noblar? O brasileiro, ele tem uma autoestima incrível, né? 7 em cada 10 acha que consegue discernir. É um dos maiores índices que tem no planeta, né? Porque essa pesquisa foi feita em mais de 20 países, em 29 países, se eu não me engano, e o Brasil está no topo ali. O pessoal que acha que é espertão, que não cai em fake news, né? É o mesmo pessoal que elegeu pouco tempo atrás Jair Bolsonaro. Então, e que quase metade do país, 1 em cada 7 acha que não cai em fake news, mas quase metade do eleitorado, não do país, ficou em favor de Jair Bolsonaro na eleição passada. Foi pau a pau. Então me parece que tem muita gente aí caindo em fake news achando que é espertão, né? E é claro que a inteligência artificial, ela traz esse debate do quanto ela será usada para falsear a realidade nas eleições. Isso já está acontecendo. A primeira eleição que de fato teve a inteligência artificial ali durante a eleição foi essa, a do Milei, agora na Argentina, a do Javier Milei. E olha quem foi eleito. O Bolsonaro da Argentina, exatamente numa eleição que foi também movida a fake news, impulsionada por inteligência artificial, já que agora a gente tem essas ferramentas à disposição de qualquer um. E aí tem gente criando, por exemplo, como criaram nessa eleição aí do Milei, uma imagem do Sérgio Massa, que era o peronista, que tentou a eleição contra ele, cheirando cocaína. Conseguiram criar uma imagem do Sérgio Massa dando uma cheirada. Então, não só isso, também teve textos que criaram fakes e que foram criados
por chats, tipo chat GPT já. Porque agora você pode pegar essa inteligência artificial e criar uns textos que já são pensados exatamente para determinados públicos-alvos que a inteligência artificial determina que são mais suscetíveis à mudança de voto, por exemplo, e suscetíveis a determinados discursos. Ou seja, a gente vai ter a inteligência artificial falando no lugar do político. Esse é um grande problema. O debate vai deixar de ser ideológico e vai virar uma oferta de conteúdo feito por inteligência artificial com o intuito só de mudar voto. É só um conteúdo que tem um apelo que acaba manipulando a pessoa, muitas vezes com um discurso que não tem a ver com os fatos ou com a política ou com a ideologia, e sim com algum outro com algum outro assunto que não está ligado ao que interessa, com o interesse público, como algum assunto ligado ao comportamento. Então, eles vão usar, obviamente, esse sistema para manipular os eleitores, e ele já está sendo usado. O Guga, e vale lembrar, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, a Aitana, né, que é modelo influenciadora criada por inteligência artificial, já acumula essa aí, já acumula centenas de milhares de seguidores, por exemplo, em redes sociais. Tem ali perfil em site de fotos que são semelhantes ao que faz, por exemplo, o OnlyFans, e muita gente tem até dificuldade, né, cara, em distinguir o que é fato, o que é realidade. Imagina esse tipo de coisa, uma espécie de Aitana numas eleições, um candidato com seguidores de inteligência artificial. Não te parece? Eu gostaria de te ouvir o seguinte, cara. A gente tem o nosso Código Penal, é de 1940. A nossa Carta Magna é de 88. Nessas ocasiões, não existia nada sequer parecido com isso. A gente não tinha nem internet ainda, Noblar. Não te parece que, de alguma forma, a gente precisa... As regras eleitorais, a justiça eleitoral, por exemplo, tudo isso precisa ser reformulado para dar conta de endereçar esse nível de complexidade, não? Claro, tem que ser atualizado para o momento que a gente vive. Não dá para ficar com regras que regiam uma sociedade de 60, 70 anos atrás. Não existia esse tipo de ferramenta. Você tem que lidar com as ferramentas novas. E aí, neste caso, demanda a regulamentação, não só das redes sociais, que é o canal onde acaba sendo distribuído, né, a mentira, a fake news, como onde é produzida essa fake news. E um dos produtores agora são esses aplicativos de inteligência artificial. Então, a regulamentação agora ela não passa só pela rede social, ela passa por regulamentar também a inteligência artificial. E aí a gente está vendo que no Congresso aqui do Brasil já tinha a PL das fake news, que foi adaptada e que virou essa PL da regulamentação, que está sendo debatida, mas que está sendo atrasada por muito lobby, claro, das big techs e por um grupo de deputados que são avessos à regulamentação da internet, porque vai pegar exatamente no colo deles, já que eles usam as redes sociais para difundir muita mentira, muita desinformação e muito ódio. E aí vai contra o interesse dessa turma também e dos eleitores deles. E aí você vê que estão atrasando toda essa discussão por uma questão política e também econômica, já que isso vai trazer muitos custos para as big techs. Elas vão ter que se adaptar a essas regras e vão ter que, por exemplo, aumentar o número de funcionários, que vão ter que fazer um trabalho ali de transparência para ver o que está acontecendo de errado e de certo e colocar aquilo à disposição depois do poder público. Enfim, vai ter uma adaptação que vai custar dinheiro. É claro que eles não querem gastar. Então tem esse lado político e o lado econômico. E aí tem também agora... por exemplo, uma PL, um projeto de lei apresentado agora, dia 20, tem 9 dias, pelo Kim Kataguiri, pasme, que é para regulamentar a inteligência artificial. Mas ele fez isso pensando naquelas propagandas que estão sendo feitas, usando, por exemplo, o Drauzio Varela, o médico Drauzio Varela, como se ele estivesse vendendo um produto para emagrecer. Aconteceu isso. Fizeram isso, usaram um deepfake e falsearam a imagem dele, como se ele estivesse fazendo propaganda de um remédio que ele não fez. E aí, com base nesse tipo de problema que tem acontecido com muita gente famosa, veio essa proposta do Kim Kataguiri, mas que ela pega no fim tudo, porque quem usar também para a política
tentando, de alguma maneira, enganar o consumidor, no caso, o eleitor, ele também vai estar propenso a pagar por isso. Então tem que se regulamentar agora rede social, que é o canal onde se distribui o discurso de ódio e a mentira, por via de um algoritmo que só pensa em lucro, já que o algoritmo acaba dando muito mais espaço, mostrando para muito mais gente aquilo que é sensacionalista e mentiroso do que o que é fato, e não faz isso por uma questão política, faz isso por dinheiro, além de ter que regulamentar, então, as redes sociais, que é o canal movido por esse tipo de algoritmo, tem que regulamentar esses aplicativos, esses sistemas de inteligência artificial, que é onde se produz agora as fake news. Agora, Noblar, a gente tem uma questão sensível aí também, que é essa atuação dessa própria extrema-direita, né, cara? Falando nisso, hoje, uma figura que você conhece bem, uma criatura peculiar, que é o Monark, o youtuber, né, que já defendeu a criação de um partido nazista. Em juízo, ele disse isso, está gravado. Deu uma entrevista para a Folha de São Paulo hoje, Noblar. Ele disse o seguinte, cara, que para ele tá tudo ruim. Ele disse que não votou em 2022, ele disse que votaria no Bolsonaro, mas disse que não votou, e que agora, enfim, ele está ali nessa situação complicada. Como é que você avalia isso, cara? O que passa nesse mundo digital da extrema-direita? Você é um cara que acompanha isso há muito tempo, você tem uma atuação muito forte nas redes sociais, você já participou, assim como eu também, participamos de programas, enfrentando debates com essa galera. Como é que você acha que é a maneira mais adequada, por exemplo, de endereçar a atuação da extrema-direita nas redes, cara? Olha, a extrema-direita, ela vem das redes, né? Ela nasceu, basicamente, ela saiu do armário, porque a extrema-direita, a gente não tinha nem direita no Brasil. Se você parar para pensar, na época do embate PT e PSDB, num momento em que a política parecia que no Brasil ia virar política de dois partidos, como nos Estados Unidos, as pessoas até comparavam. Ah, lá é só republicanos e democratas, uma hora vai ser aqui também, e seria PSDB e PT. Nessa época, sequer tinha direita no Brasil. Teve um momento que o Lula estava surfando tanto nos bons resultados políticos que ele tinha conseguido, que a direita estava praticamente extinta, ela estava dentro do armário, na verdade, escondida. Ninguém se colocava como direita. Você chegava num cara do DEM, que era na época o PFL, e ele não tinha coragem de falar, eu sou de direita. Estava todo mundo com vergonha de ser de direita, porque a direita tinha trazido para o Brasil anos e anos de reacionarismo, ditadura militar, de governos que tiveram fracassos, como o governo do Collor, ou até como o governo do Sarney, que em parte foi também um governo de direita. Então você tinha uma imagem muito ruim da direita. E aí vem o Lula, o PT e a esquerda no poder e consegue fazer com que o Brasil, enfim, dê um salto econômico que nunca tinha dado, melhorando a posição que tinha no ranking da economia, fazendo com que mais gente tivesse acesso à saúde, à educação. Enfim, a gente viu o que aconteceu. E neste momento, naquele momento, antes do PT ter sido linchado, antes de começar toda a onda do antipetismo, não tinha direita no Brasil. Os caras saíram do armário exatamente com o antipetismo, que veio junto com o aumento das redes sociais, do próprio YouTube, que é uma rede social, começou a ser usada primeiro, essa rede social, o YouTube, como um veículo para a extrema-direita começar a se unir. Ali você via Olavo de Carvalho, Nando Moura, um monte de gente com esse discurso reacionário que acabou tomando corpo e que acabou elevando a eleição do Bolsonaro. A gente viu essas pessoas crescerem exatamente porque saíram do armário aparecendo nas redes sociais. Então eles tomaram conta da rede social. A verdade é que a rede social era da extrema-direita. Quem entrou anos atrás entrou ali numa briga de eu contra todos, que foi o que muitos de nós passamos aqui. E ali você via que não tinha muito espaço para outro discurso, né? Só tinha aquele. E é óbvio que os algoritmos trabalhavam em favor daquele discurso. Os algoritmos faziam questão de inundar esses grupos com audiência, que trazia like, que trazia engajamento, que fez com que essa gente crescesse. Sem dúvida nenhuma, as redes sociais
eles serviram como embrião para essa extrema-direita tomar a proporção que tomou hoje no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Sem as redes sociais, eu acho que eles não estariam onde estão. Então, agora, é claro que eles não querem perder o controle que eles têm das redes sociais. E eles não querem deixar, obviamente, que se venha uma regulamentação que vai contra o interesse dessa turma. Eles jogam pesado nas redes sociais. Eles fazem... não é só porque eles mentem porque eles são ignorantes ou desinformados. Eles mentem deliberadamente, eles realmente criam campanhas para difamar e para linchar pessoas. E a gente tem, como eu falei, um algoritmo que desde o início trabalha em favor de um discurso mais sensacionalista e que desde o início está na mão dessa turma, que foi quem entrou primeiro na rede social. O que tem que ser feito é o que está sendo feito agora. Eles precisam ser combatidos com a lei e a regulamentação vai trazer novas armas para que as pessoas possam acionar a lei contra esse tipo de discurso. Eu não acho que tem que também banalizar isso, tem que tomar muito cuidado. É claro que a liberdade de expressão ela tem que ser muito ampla, mas há um nível, sim, que toda a sociedade democrática impõe, um nível mínimo de regulamentação, de censura que tem que ser feito em cima do que você diz, do que você fala, porque senão você acaba levando ao aumento de um discurso extremista, de um discurso que no fim vai contra exatamente essa liberdade que você tinha dado. É o discurso que traz o cerceamento da liberdade e o ataque das minorias. E é claro que você não pode ser idiota de cair nisso. Então, até os Estados Unidos, por incrível que pareça, que é usado como exemplo pela direita, dizem que lá a liberdade absoluta de discussão, até lá, por conta do trumpismo, que usou essa liberdade para colocar a democracia em xeque, está em xeque lá, até lá há agora essa discussão sobre se colocar mais limites no que se pode colocar, no que se pode dizer, publicar, enfim, e jogar nas redes sociais, até nos Estados Unidos, porque eles estão sentindo na pele a falta de um mínimo de regulamentação, de um mínimo de ação em cima dessa gente. Guga, eu tenho mais 3 minutinhos contigo, mas eu quero te ouvir, porque você é um comunicador muito experiente, você tem centenas de milhares de seguidores na rede social, você vem fazendo isso há muito tempo. É o seguinte, de alguma forma cria-se um paradoxo, porque eles agem com base no ultraje, com um método, como você muito bem colocou, isso não é um acidente ou não é mera ignorância, eles utilizam o ultraje como método. Então, por exemplo, antes de ontem teve uma pessoa que fez um comentário absoluto, que eu não vou reproduzir aqui, nem vou expor a situação, mas fez uma postagem absolutamente cretina, como pouquíssimas vezes eu vi na minha vida. E você expôs isso, você tirou o print e disse, olha, esse tipo de coisa. Isso não caracteriza um paradoxo que é muito discutido? Eu sei que é um debate relativamente surrado, mas parece que a gente não tem, a gente ainda não superou essa. Você deixa a pessoa utilizar esse tipo de abordagem de forma absolutamente incólume. E se você fala, dadas as dinâmicas que a gente tem determinada nas redes sociais, você ajuda a fomentar o engajamento dela, né? É isso que na hora de comentar, porque às vezes você não tem como fugir daquilo, você precisa expor alguma coisa, então você vai ter que dizer quem fez aquilo. Você tenta fazer de uma maneira que você dê o mínimo de engajamento. Por exemplo, você não escreve o nome ou você não bota o link do nome. Você coloca um print. Por isso que eu optei pelo print. Eu printei e eu não citei o nome dela. Eu falei, a pessoa, a influenciadora, mas você não dá o nome. Tentem evitar. Tanto o nome ajuda a engajar, quanto o link, mas não tem como fugir do enfrentamento em alguns momentos. O ideal, óbvio, é você não replicar aquele discurso que a pessoa fez. Agora, há discursos que, se você replicar, aquilo vai se voltar de fato contra ela. Aquilo precisa ser exposto, aquilo é notícia, aquilo precisa se tornar algo que a opinião pública vá, de alguma maneira, julgar e cobrar também, para que até a justiça entre em ação, se for o caso. Então, em determinados momentos, é oportuno, você tem que fazer. Agora, quando precisar colocar alguém que não merece o espaço, aquele seu espaço na sua rede social, pelo menos tente deixá-la sem esse engajamento que vem a partir, por exemplo, do link com o arroba, o nome é o pior tipo de engajamento que você pode dar. Você vai dar muito engajamento. Ou escrever o nome da pessoa. Tenta só jogar o print e explicar aquilo, enfim. Quando for, obviamente, muito, muito importante. Ótimo ponto. Guga Noblar, querido, obrigado.
Boas festas aí para vocês, para a família, um beijo grande, obrigado pelo todo o teu empenho ao longo desse ano, sigamos firmes e fortes, porque ano que vem a coisa vai ferver, hein, meu camarada. Bora, tamo junto, Calejão, até logo mais, já em janeiro estamos de volta, e quem sabe se nossos desejos se realizarem, vai ter Bolsonaro preso ainda no primeiro semestre do ano que vem. Tamo junto. Viva, é isso, valeu querido, um beijo, Guga, tchau, tchau. Gente, vou chamar aqui o querido André Roncalha. André já está on esperando a gente aí. Salve, Roncalha, boa noite, querido, bem-vindo ao N2. Boa noite, querido César, boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui. André, vamos trabalhar essa questão. A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,5% no trimestre móvel, terminado agora em novembro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, contínua, divulgada hoje pelo IBGE. A taxa trimestral é a menor desde fevereiro de 2015, se eu não me engano, Roncalha, essa é a primeira vez que a gente tem mais de 100 milhões de brasileiras e brasileiros empregados, né? Como é que você avalia isso aí, cara? É, isso mesmo. A gente está agora com uma máxima que a gente chama de força de trabalho, o maior número de brasileiros. Isso já ocorreu nos últimos meses, já também, mas continua aumentando. E tem vários indicadores positivos, né? Acho que os positivos superam aqueles que são ainda problemáticos na nossa economia. Eu vou começar por eles, né? Então, a gente está com a mínima de desemprego em muitos anos, quase 10 anos. A gente tem o maior número de pessoas agora que estão engajadas em atividades laborais, atividades produtivas. Está diminuindo de uma maneira bastante acentuada o número de pessoas desalentadas, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. E a gente tem também um aumento bastante interessante da renda média do trabalho. Então, quando a gente compara a pesquisa da PNAD contínua, que é essa que você trouxe aqui para a gente, e a pesquisa do CAGED, que é o Cadastro Geral, né, de Empregos, que mexe exatamente com os empregos com carteira assinada, os empregos formais, a gente tem um ano muito bom para o trabalho. Então, foram criados quase 2 milhões de empregos formais em 2023. Tá? É muito possível que o número fechado do CAGED em breve revele este número. E a gente teve um aumento da renda média do trabalho, principalmente com carteira assinada, que bateu quase R$3.000 pela primeira vez, R$ 2.999 a renda média do trabalho. Quando a gente considera os informais, essa renda média cai, né, para próximo de 2.150, 2.200, que ainda é uma renda média muito baixa, mas ainda assim, no ano, quando a gente considera a evolução, subiu quase 4% em termos de rendimento para as pessoas. Então, é uma combinação muito importante de aumento da renda com queda do desemprego e, fundamentalmente, uma diminuição da inflação para as pessoas de mais baixa renda, que são aquelas que mais sofrem com a inflação num contexto em que os salários não estão aumentando. Mas agora, com os salários aumentando e a inflação machucando menos as pessoas de mais baixa renda, a gente tem, né, um avanço no bem-estar social que é muito importante de se destacar. O lado menos positivo dessa história toda é que ainda tem muita gente desalentada, tá? Então tem algo ali em torno de 5 milhões de pessoas que ainda se encontram em desalento, né? Não estão procurando trabalho, estão fazendo bico, né? Estão tentando ali se virar como podem. E existe também um fato que é muito triste, que é a precarização do trabalho, que foi acentuada com a reforma trabalhista que ocorreu em 2017, ainda no governo Temer, e que nós vimos hoje, né? Um economista renomado falando assim, olha, aparentemente melhorou, né, a situação dos trabalhadores, e o que a gente tem visto, na verdade, é um aumento da precarização do trabalho, a gente tem visto jornadas de trabalho extenuantes, um aumento muito grande de trabalhadores de aplicativo, uma desigualdade imensa, Calejão, no acesso ao teletrabalho. O teletrabalho ainda é a possibilidade de trabalhar em casa, de ter condições de trabalhar em casa, ainda é um privilégio de homens brancos de alta renda com alto nível de escolaridade, predominantemente. Tá? Então, as pessoas, né, pretas e pardas, de baixa renda, com baixo nível de escolaridade, não têm acesso à possibilidade de teletrabalho. Então, note que num conjunto de precarização que a gente tem vivido no mundo do trabalho, é algo importante a gente avançar nessa agenda, tá? Então, fica essa ressalva, porque a gente ainda não conseguiu melhorar a qualidade dos empregos, isso é uma tarefa evidentemente, de vários mandatos de governo, não é um único governo que faz isso,
mas em um ano, né, tivemos esse resultado positivo, que pelo menos como alívio material é muito importante. Diminuição do desemprego, aumento da renda e queda da inflação para as pessoas de baixa renda. Ô André, e como é que você avalia isso? Isso tem estar diretamente atrelado ao governo Lula? Porque, veja, a gente vem falando de uma série de incrementos na seara macroeconômica, e ainda assim eu escuto as pessoas dizendo, não, mas isso não tem a ver com o governo, ou se tem a ver porque o governo deu sorte, mas pode esperar que vai piorar. Como é que você avalia isso? Todo esse cenário macroeconômico que você avaliou comigo aqui ao longo dessa última semana. A questão do PIB, a questão agora que você está falando do desemprego, todos esses pontos que foram salientados pelas tuas análises ao longo da última semana. Você acredita que isso tem uma correlação? Não é uma pergunta retórica, tá? É uma pergunta legítima nesse sentido. Te parece que tem alguma correlação com a atuação do governo federal? Isso é sorte? É algo que a gente pode esperar que é passageiro e vai cair a economia? Como é que você avalia isso? Olha, Calejão, se for sorte, a gente já tem a receita da sorte. Então é só reproduzir, né? É só fazer com que o governo resgate a sua atuação, né, aumentando o salário mínimo, aumentando a renda, aumentando a faixa de isenção do imposto de renda, resgatando a atuação da política pública, quadruplicando o valor do Bolsa Família com relação ao valor pré-pandemia, né, a gente gastava 40 bilhões em média no pré-pandemia, estamos gastando agora 170 bilhões com o Bolsa Família, que o governo fez o trabalho de casa em não apenas manter o valor, mas reforçar, focalizar melhor, dar complemento para as mães solo, né, principalmente por crianças, então aumentar o reforço desse rendimento para as pessoas, está fazendo uma série de medidas na área da educação, na restauração da saúde pública, tudo isso, Calejão, forma o que a gente chama de salário social. O salário social é o saldo líquido entre o que a pessoa paga de imposto e aquilo que ela recebe na forma de política pública. Então, quando a gente aumenta o salário mínimo, quando a gente aumenta os investimentos em saúde e educação, quando a gente melhora a qualidade do emprego, quando a gente aumenta, né, o benefício que o trabalhador tem, por exemplo, via seguro-desemprego, que ocorre com o aumento do salário mínimo, tudo isso está aumentando o que a gente chama de salário social, tipo, o retorno que o indivíduo tem com relação aos impostos que ele paga, particularmente as pessoas de baixa renda, que são as mais tributadas, né? Tristemente, os 10% mais pobres da sociedade são aqueles que têm a maior carga tributária sobre consumo, particularmente, que é o que a reforma tributária tenta mexer um pouquinho, alivia o problema, mas infelizmente é um traço de sistemas tributários que dependem de consumo. Então, se isso for sorte, é só a gente replicar a receita que vai acontecer de novo. Então, o governo, evidentemente, fez um trabalho importante com a PEC da transição, que garantiu um crescimento econômico em 2023, fazendo com que o aumento do consumo das famílias fosse um importante movimento de crescimento da economia. Para o ano que vem, o Bolsa Família está garantido, várias medidas são políticas, como o aumento do salário mínimo, já estão garantidas. O que a gente vai ter que observar é qual vai ser a capacidade do governo de investir. E o investimento, Calejão, em 2023 não foi um motor importante da economia. E ele tende a ser agravado no ano que vem. O setor privado não está com uma expectativa de investimento grande. A gente ainda vê o efeito da taxa de juros muito elevada sobre o setor produtivo. Então, isso é algo ruim para o emprego, porque se o setor produtivo não continuar avançando, como ele fez esse ano, e já tem sinais de desaceleração, esses ganhos em termos de emprego, eles tendem a ficar arriscados, né, ficar sob risco, desculpa, e os ganhos de renda também tendem a ficar sob risco, exatamente porque a atividade econômica precisa avançar. Então, esse é um debate que a gente vai ter para o ano que vem, que é como garantir uma reprodução, ainda que não em mesmo nível de dinamismo, com a mesma aceleração, mas pelo menos tentar garantir um crescimento de no mínimo 2%. E aqui eu faço um argumento de economia política. Se a gente não crescer pelo menos 2%, começa a aumentar a distância entre a percepção de bem-estar e a popularidade do presidente. Então, a popularidade do presidente começa a cair e fica difícil de sustentar ao longo do tempo essa percepção de que a economia está indo bem. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, as pessoas melhoraram de renda, as pessoas estão com nível de desemprego menor, as pessoas estão percebendo uma prosperidade maior, mas elas não conseguem olhar para o presidente e reconhecer nele este resultado. Isso aconteceu no governo Dilma, e tem o risco, e esse é o meu receio, que aconteça no governo do presidente Lula. Então, algo que a gente tem que observar para o ano que vem
é garantir que a prosperidade que foi trazida, e eu quero convidar os nossos espectadores aqui a fazer uma rápida vasculhagem aí nas redes sociais, que eles vão ver o número de bolsonaristas, pessoas que votaram no Bolsonaro, se não são bolsonaristas, mas são eleitores do Bolsonaro, que estão reconhecendo a melhoria da economia sob o governo Lula. E eles muitas vezes têm uma dificuldade, né, de associar uma coisa, porque é o voto com base nos costumes, que é confrontado, como você sempre muito bem diz, com a materialidade, né, da economia, que é exatamente a melhoria dos padrões de vida. Então, eu acho que é algo que o governo tem que prestar muita atenção se ele quiser reproduzir essa sorte no ano que vem. Há sinais positivos vindo de fora da economia, né, a taxa de juros aqui dentro tende a continuar caindo, que é bom para os empregos, é bom para o investimento, e o setor externo deve dar uma ajudinha no ano que vem, vindo dos Estados Unidos e da China. A gente vai ter um probleminha na área agrícola, que é o El Niño, né, que é esse evento climático extremo, que tende a dificultar principalmente a safra de milho e de soja, mas a economia tem outros motores importantes, mas para isso é importante induzir a indústria, né, que acho que é o ponto principal da tua pergunta. Se a gente não induzir a indústria, não conseguir gerar empregos de qualidade, a economia fica muito mais vulnerável, e esses ganhos que a gente viu esse ano ficam mais frágeis. Então é importante trabalhar, né, nesse reforço da economia industrial com mais sofisticação e empregos de qualidade. Ótimo ponto. André, vamos do Brasil para a Argentina, porque o Milei enviou uma carta para o Lula dizendo que a Argentina não vai entrar nos BRICS, né? Ele negou a entrada da Argentina no BRICS, afirmou não considerar oportuna, entre aspas, a adesão ao bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em agosto desse ano, isso tinha sido formalizado, o convite. A Argentina e outros 5 países foram convidados, portanto, a se unir ao BRICS. Fazer isso por carta, cara, essa é mais uma do Milei. Como é que você avalia isso, André? Isso não vai complicar ainda mais a situação da Argentina, cara? Bom, primeiro, fazer isso por carta mostra o estado das relações entre Argentina e Brasil, né? O Milei fez vários ensaios assim de aproximação, de dizer, né, que não era bem assim, o que ele falou durante a campanha, mas agora ele fez uma guinada mais radical, não apenas domesticamente, mas também no setor externo. E esse é o segundo movimento de um ato que eu considero um ato suicida do ponto de vista das relações exteriores. Primeiro, ao dificultar as relações com seu principal ajudante financeiro, né, auxílio financeiro, que era a China, que estava dando uma ajuda muito importante. Não teve agora esse swap de moedas. Para quem não entende, o swap é quando é uma troca de moedas entre países, né, entre bancos centrais, e a Argentina perdeu 6,5 bilhões de dólares. Então, abrir mão desse dinheiro é algo que é chocante para um país que tem a escassez de dólares que tem, e a China estava permitindo, quando eu falo esse valor, é porque a China passa yuan para a Argentina com yuan consegue comprar dólar, porque é mais fácil comprar dólar com yuan do que comprar dólar com o peso argentino, que está em franca desvalorização. E aí agora vem o segundo ato dessa crônica de uma morte anunciada nas áreas da relação exterior, que é, né, bloquear ou impedir a entrada da Argentina nesse novo, né, renovado BRICS, que vai somar países que juntos têm quase 90% da produção de petróleo, tem quase 33% do PIB mundial, e que seria uma boa forma de diversificar as fontes de crescimento da Argentina, né, saindo dessa, vamos dizer, essa concentração no Ocidente, na União Europeia e nos Estados Unidos, e diversificando os países para os quais a Argentina pode exportar bens, pode importar máquinas, pode fazer acordos bilaterais, nem tanto por causa do Mercosul, mas pode fazer acordos de transferência de tecnologia, assim por diante. Então, o Milei faz uma concentração no Ocidente, que eu considero uma estratégia arriscada, e no caso de China e Brasil, e dos BRICS, eu acho que é dar um tiro no próprio pé. Vou usar aqui a metáfora até um pouquinho mais suave de dar um tiro no pé, mas eu acho que a Argentina, com isso, acaba sacrificando um acesso importante que ela poderia ter para aliviar a sua situação econômica. Então, é mais um capítulo dessa radicalização do Milei, que, na minha visão, vai dar muito, muito errado, principalmente para o povo argentino.
que te parece que são as consequências mais imediatas desse ato, André? Porque ele está dando um choque, né? Só para a gente retomar aqui, ele está dando um choque de neoliberalismo na Argentina, ele está adotando uma série de medidas draconianas que você dissecou muito bem ao longo dos 2 últimos programas, e me parece que ingressar, me corrija por favor se eu estiver errado, não é a minha seara de atuação, mas me parece que ingressar num bloco como o dos BRICS poderia abrir uma série de portas, poderia catalisar e fomentar o nível de investimento que o país receberia. Primeiro, por que ele age dessa maneira? É uma mera questão ideológica para mostrar que ele não conversa com comunistas e esse tipo de coisa? Ou existe uma agenda por trás disso? E quais são as consequências mais imediatas desse processo na tua avaliação? Eu acho que tem uma dimensão ideológica, mas eu acho que o pano de fundo, na verdade, é tentar mostrar para os organismos multilaterais, particularmente o FMI, o Banco Mundial, um alinhamento automático e restrito com o Ocidente, que ele, desde a campanha, chamou de Ocidente civilizado, que ele não queria. Na questão do comunismo, é mais para jogar ali para a plateia, mas a ideia de que ele não vai se associar ao polo emergente da geopolítica, que é a China, e agora encorpada com os BRICS, né, que são um eixo importante de concorrência com os Estados Unidos, com o poder hegemônico que os Estados Unidos detêm, auxiliado ali pela União Europeia. Então, note que ao abrir mão da entrada nos BRICS, ele abre mão de potenciais acordos comerciais entre blocos, ele abre mão de acesso ao novo Banco do Desenvolvimento, que é o Development Bank, né, que é onde a presidente Dilma preside, ele abre mão de acesso aos vários bancos de desenvolvimento da Ásia. A China tem inúmeros bancos de desenvolvimento, ele poderia também acessar outras formas de financiamento que são certamente muito melhores do que a que a Argentina hoje consegue aqui no Ocidente, ou no sistema financeiro do dólar. E ao abrir mão disso, evidentemente, ele restringe bastante as opções dele. Então ele fica muito mais dependente dos Estados Unidos, muito mais dependente do FMI. E ao que tudo indica, ele está tentando dar um cartão de visitas para o Ocidente, dizendo assim, tá vendo como eu faço a lição de casa? Eu estou fazendo uma terapia de choque, que na verdade, agora já estão falando uma terapia de turbo-choque, né? Porque ele está quebrando o piso dos salários, que foi o que ele fez, facilitando muito a capacidade dos empregadores de demitir os funcionários, diminuindo tremendamente o custo. Qualquer semelhança aqui com a nossa reforma trabalhista não é mera coincidência, e tirou o teto dos preços. Então, planos de saúde vão ter um aumento em janeiro de mais de 40%, energia, combustível já subiu mais de 60%, os alimentos estão subindo na casa de 30%, 40%, 50%. Então, ao tirar o teto dos preços e remover o piso dos salários, ele está colocando grande parte do ajuste da economia nas costas dos trabalhadores. E é isso que está gerando essas manifestações. 61% da população argentina, Calejão, tem saúde privada, depende de plano de saúde. Os salários estão defasados, os preços estão explodindo e agora está mais fácil para perder um emprego. Então, note que o Milei ainda aumenta o imposto de renda em cima de 90% dos trabalhadores. Então, é porrada de todo lado, as pessoas estão indo para as ruas. Ele basicamente fez um dos quase 1000 artigos que ele encaminhou para o Congresso argentino, um deles, basicamente, sufoca os sindicatos, elimina a interação de vários sindicatos. Então, ele quebra o poder do trabalhador, turbina os preços que vão, obviamente, engordar os ganhos das empresas e constrange tremendamente o espaço da Argentina no mundo. O resultado qual que é? Ele vai ofertar isso para o FMI e dizer, olha, eu fiz mais do que vocês pediriam para a Argentina. Então está na hora de abrir, né, o meu acesso a cerca aí de 70 ou 100 bilhões de dólares. O problema é que eu duvido que o FMI vai fazer isso. Porque o que a Argentina precisaria seria algo em torno de 100 a 200 bilhões de dólares para estabilizar a economia, sem gerar todo esse sofrimento que eles estão fazendo. Qual que é a consequência disso? Como a gente já falou, é repressão, supressão dos direitos civis, perseguir manifestantes, tirar, né, ameaçar manifestantes com a perda de direitos sociais, ameaçar com multa, né, jogar tinta neles para poder identificar. Então, a gente está vendo um processo de acirramento e endurecimento do regime em 20 dias de governo.
É algo que não era esperado pelo tom mais moderado que ele adotou logo depois da eleição, e ele está avançando agora contra o Congresso. Então a gente está vendo uma escalada muito ágil, e ao que tudo indica, eu não sou cientista político, mas a reação dos cientistas políticos ele está criando um novo modelo de investida contra as instituições democráticas em sociedades liberais, né, sociedades com democracias liberais, e isso pode se tornar algo contagioso, não apenas na região, mas também em outras partes do mundo. Então, é um governo que, das duas, uma, ou ele está indo para o tudo ou nada porque ele tem o apoio das Forças Armadas, ou ele está indo para o tudo ou nada porque ele sabe que não tem como consertar a situação na Argentina e está encontrando uma maneira honrosa de sair fora e dizer, eu tentei e o Congresso não deixou. A gente já viu esse jogo aqui durante a gestão Bolsonaro, né, de terceirizar a responsabilidade e, com isso, tentar dizer, né, que fez o melhor que pôde. Exatamente. Vale lembrar que a Suprema Corte da Argentina anunciou que vai avaliar esse processo, vai avaliar a constitucionalidade desse controverso decreto que foi expedido pelo Milei, que começou a vigorar hoje. O decreto corta gastos públicos gerais, né? Essa é a questão. E essa ação será analisada a partir de um pedido do governador da província de La Rioja, que é o Ricardo Quintedia, que integra a oposição peronista. André Roncalha, querido, obrigado. Prazer estar contigo. A gente sempre aprende demais contigo. Um beijo enorme. Boas festas aí para vocês, sigamos juntos, porque ano que vem tem muita luta pela frente. Beijo grande. Com certeza, meu irmão. Um beijão para você, um beijão para todos que estão aqui com a gente, todos e todas. Fiquem muito bem, tenham uma boa passagem. Ano que vem tá logo ali, a gente se vê de novo. Fiquem em paz. Valeu. Gente, é isso. Com isso a gente termina essa edição do N2. O ICL agora tem essa pausa de fim de ano. O ICL Notícias, primeira edição, às 8 horas da manhã, volta na próxima terça-feira, e voltamos também no ICL, segunda edição, às 18 horas, agora só em 2024. Obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela força de vocês. O ICL é tão forte porque a nossa comunidade é muito forte. Um beijo enorme para vocês, aproveitem muito as festas, curtam, fiquem bem, e a gente se vê em 2024, tá bom? Beijão, tchau, tchau, fiquem bem. Bom, eu estou aqui ao lado de Leonardo Boff e de Júlio Lancelotti, dois mestres espirituais deste país, um teólogo, um homem da pastoral das ruas da cidade grande, para falar sobre desafios, sobre lutas e esperanças para o povo do nosso país neste fim de ano. Então eu te convido para vir com a gente em vários episódios. A gente vai falar de vários aspectos, do Natal, da convivência, da tecnologia, do meio ambiente, do diálogo, de tudo isso. Vai ser bom.